Fala, alvinegros de Passo Fundo, alvinegros do mundo. Pois é, galera, a gente não tem um minuto de paz, né? Ontem a gente foi dormir, tinha treinador. Hoje a gente acorda, não tem treinador. E tudo isso por quê? Pela falta de planejamento do dono do futebol do Botafogo. Tem planejamento, essa é a realidade. Ele centraliza tudo para ele. Segundo consta aí na imprensa, ele entrevistou 12 treinadores. E no final, ele foi contratar justamente aquele que era a rebarba. Porque eu nunca vi convicção no texto em contratar o Vasco Matos. Sinceramente, eu nunca vi. Nunca vi. O nome dele aparecia ali, mas aí o texto entrevistava um, entrevistava outro, entrevistava um, entrevistava outro. No final, sobrou o Vasco Matos. Aí começa a bater desespero. Aí foram no Vasco Matos. Aí, eu pergunto para vocês. Nem mesmo a empresa mais desorganizada contrata um funcionário sem saber se esse funcionário tem todos os requisitos e a documentação necessária para exercer a profissão. Aí o cara anuncia os caras. Tudo bem que no Botafogo não anunciou o Vasco Matos, essa é a realidade. Quem anunciou o Vasco Matos foi a imprensa, né? O Botafogo não anunciou o Vasco Matos. E é bom que a gente deixe isso claro aqui. Nós não ouvimos de ninguém do Botafogo que o Vasco Matos estava contratado. Mas aí, Botafogo está por detalhes do Vasco Matos. Aí depois eles descobrem que o cara não tem a licença Pro para comandar o Botafogo na Libertadores nem no Mundial. Ora, bola, isso é uma desorganização, irmão. Isso é um amadorismo. Porra, como é que eu vou contratar um funcionário para minha empresa? Contrato, chamo o cara, tá tudo quase certo, só assinar o contrato. Aí na hora de assinar o contrato eu descubro que o cara não tem os requisitos pro cargo que eu estou contratando ele. Porra, meu irmão, isso é uma piada para não dizer trágico, né? Então, acho que John Textor precisa rever alguns conceitos dele. Não sei se vai rever. Acho que quando a pessoa chega numa determinada idade, fica difícil de rever algumas coisas. Não que não possa. Depende muito da pessoa, né? John Textor, a gente nota claramente que ele tem uma veiazinha assim ditatorial, né? Ele quer mandar em tudo, ele não aceita ingerência de ninguém. Então, nós estamos passando por isso aí. Campeão da América, campeão brasileiro, não temos treinador. E aí? O que será que vai acontecer? Eu, tá? Pensando, olhando tudo que está acontecendo, cara, eu às vezes fico pensando, será que esse cara não está enrolando? E aí contratou o Caçapa, e aí tá pensando assim, vamos esperar passar essa Recopa, vai que o Caçapa nos dê uma resposta boa, é campeão da Recopa, que eu espero. E aí a gente mantém o Caçapa ali, o Castro vai acabar lá o contrato dele com o time árabe, que termina agora, e aí o Castro termina o contrato lá e eu repatrio ele. Será que não está passando isso na cabeça de John Textor? Porque tá muito estranho essa questão do treinador, gente. Tá muito estranho. O cara conversa com 12 técnicos, tá? 12. E no final ele contrata aquele que eu nunca vi convicção dele no Vasco Matos. Nunca vi. Esse cara para mim sempre foi o último da fila. Só sobrou ele. Então vamos contratar ele. Tá estranho, velho. Tá estranho. E aí eu quero deixar claro aqui para alguns torcedores que quando a gente critica a SAF, ou quando a gente faz uma crítica a John Textor, não quer dizer que a gente está contra o John Textor nem contra a SAF não, galera. Muito pelo contrário. Eu quero que o John Textor fique no Botafogo aí, se depender de mim, pode ficar a vida inteira. Porque John Textor nos deu, com certeza, os melhores momentos das nossas vidas. Se não fosse a SAF, se não fosse o John Textor, a gente não tinha conseguido de maneira nenhuma ser campeão da Libertadores, ser tricampeão brasileiro. Então, John Textor, a gente vai ter sempre uma gratidão por ele. Mas aquilo que está errado tem que ser criticado. Se está certo, a gente aplaude. Se está errado, criticamos. Aqui no canal Alvinegros de Passo Fundo, não vai se passar pano para ninguém, não. Se tiver que criticar, vai ser criticado. Então, galera, aguardemos cenas dos próximos capítulos dessa novela mexicana.
e que essa semana a gente tem uma boa notícia, né? Que John Textor possa anunciar um treinador, porque o desespero daqui a pouco tá batendo e daqui a pouco contrata qualquer um. Ele ia contratar esse Vasco Matos, na minha concepção, já no desespero, que esse cara era o último da fila. Então, vamos aguardar. Esperamos que no final aí da semana, hoje mesmo, ou até o final da semana, a gente tenha boas notícias, né? É o que nós esperamos, porque tá ficando feio o negócio, né? Tá ficando feio pro Botafogo. Nós não merecemos isso. A gente sabe que a SAF não nos respeita. A SAF não nos dá satisfação. Você não vê ninguém da SAF aparecendo para dar uma coletiva e explicar tudo o que está acontecendo. Não tem. A torcida do Botafogo, ela não é respeitada pela SAF Botafogo. Essa é a grande realidade. Infelizmente, esperamos que isso mude. E isso só vai mudar se a gente cobrar. Porque nós que somos sócios torcedores, nós pagamos em dia lá o nosso sócio, né? E o torcedor comum, aquele que não consegue, não pode ser sócio, né? Mas vai ao estádio. E mesmo aqueles que não vão são torcedores do Botafogo e precisa ser respeitado, coisa que não estamos sendo nesse momento. Então, esperamos boas notícias e vamos que vamos. Saudações alvinegro e uma boa quarta-feira para todo mundo.